Boa tarde, amigos da UpTV. Está começando mais um Diálogos Musicais, como sempre, direto da cidade de Santo André, no estado de São Paulo, ao vivo, todas as segundas-feiras, 17 horas. Nosso programa tem o apoio da AEM Pianos, uma empresa há mais de 45 anos no mercado, oferece um showroom de pianos das mais diversas marcas, novos e usados, além de serviços de afinação, restauração, desculpinização e transporte de pianos. Maiores informações pelo site www.aempianos.com.br ou pelo telefone 2796-3704. O DDD é 11, São Paulo, capital. A minha convidada de hoje é musicista, atriz e dançarina. E ela tem feito trabalhos muito interessantes no âmbito da dança contemporânea, junto à linguagem audiovisual, aquilo que conhecemos como videodança, e eu vou querer saber melhor sobre isso. Fabiana Louro, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Eduardo. Obrigada por ter me convidado a estar aqui. Eu que agradeço. Bom, eu estava olhando o seu currículo, tinha páginas e páginas, então eu sei que você não é só uma questão acadêmica ou de formação, você realmente tem bastante conteúdo. Você carrega uma bagagem muito grande, além de vir de uma família de artistas fantásticos. Então, queria começar sabendo o que você faz atualmente. Se você está com algum trabalho ou em cartaz, ou não sei como se chama isso, na dança, ou algum projeto. Bom, atualmente eu dou aula numa escola aqui de Santo André, uma escola muito boa, inclusive, chama Escola Livre de Dança. Ela é gratuita, aberta à comunidade, tem aulas para crianças a partir de 5 anos até adultos, são cursos livres e cursos formativos. Ela é pouco conhecida, infelizmente, mas ela é uma escola voltada para a dança contemporânea. Para a dança contemporânea. Para a dança contemporânea. Então, atualmente eu dou aula lá, de dança contemporânea técnica, vou começar esse ano, e de dança criativa, também vou começar esse ano. E ano passado eu dei aula de composição e criação em dança contemporânea, nessa escola. Que interessante. O que é dança técnica e dança criativa? Dança criativa é a partir de elementos, não só elementos a partir da técnica, elementos, você estimula os alunos de outra maneira, de outra forma, usando elementos sensoriais, elementos auditivos, partindo sempre da própria experiência do corpo dessa pessoa que está lá fazendo, compartilhando aquela aula com você. É diferente, ela é para iniciar as pessoas na dança. Então, em vez de vir com uma coisa muito rígida, muito fechada, você vai estimular ela a descobrir o próprio corpo, como que o corpo está e como que isso pode ir caminhando. Interessante. E você falou também de dança técnica. Aí é um outro caminho? Dentro da dança contemporânea, você pode ter aula de técnica. Que você também é professor. Isso. Que aí você vai trabalhar rolamentos, você vai trabalhar quedas, você vai trabalhar deslocamento pelo espaço. Então, aí são coisas mais específicas mesmo da própria dança. Isso que eu ia perguntar, se isso é próprio da dança contemporânea ou se isso já faz parte da dança, como eu posso chamar, mais clássica? Não, isso é próprio da dança contemporânea porque, por exemplo, isso que eu falei, por exemplo, rolamento. Rolamento você não vê nenhum bailarino de repertório, um bailarino clássico rolando no chão. Eu nunca vi, pelo menos. Você não vai ver isso. É uma pessoa fazendo um balé de repertório, um cisne negro e rolando no chão, não. Mas, então, isso já é mais próprio da linguagem, né, da dança contemporânea. E isso passa a ser Apoios substitui também. Um passo? Esse tipo de um rolamento, por exemplo, já é um movimento básico que você pode ser usado como ferramenta em qualquer coreografia. Sim. Interessante. Pode ser usado como elemento coreográfico. Pode sim. Bem interessante. Você tinha dito para mim que justamente a dança contemporânea não é uma técnica em si, mas é uma maneira de se pensar. Algo assim. Isso. Fala um pouco sobre isso. A dança contemporânea, ela não tem uma técnica pré-estabelecida, por exemplo, como o balé. O balé, cada passo tem um nome, inclusive, em francês, né, os nomes. O plié, o tandi, são nomes específicos.
A dança contemporânea não tem isso. Não tem uma técnica, mas é uma maneira de pensar a dança. É uma dança, é uma maneira democrática que aceita vários corpos, várias pessoas podem dançar. Então, assim, ela é diferente, por exemplo, do balé. Eu estou usando o balé bastante como exemplo porque ele é um ícone, né? As pessoas conhecem mais o balé clássico. E é um referencial. É um referencial, exatamente. Eu tinha esquecido a palavra. E é diferente. A dança não. A dança. Então, voltando ao padrão, né, que eu estava falando. O balé tem um padrão de estética corporal que você vê, né? Normalmente são as mulheres são muito magras. Antigamente, pouquíssimas negras dançavam. Puxa. Então tem essa coisa elitista, tem essa coisa mesmo que separava muito. Coisa. Já a dança contemporânea, não. Tem companhias de dança contemporânea que tem pessoas com deficiência, tem cadeirantes, amputados, pessoas de diversos pesos. Então, isso já é mais... E a dança contemporânea, ela tem essa generosidade, ela permite isso. Não que não tenham companhias de dança contemporânea que os dançarinos têm corpos incríveis e que fazem coisas mirabolantes. Tem também, claro. Mas aí cada um na sua pesquisa, né? Mas ela abre esse campo da dança para todos os corpos. Então, eu acho que é mais isso, assim, além de dialogar também com outras linguagens. Tem muitos espetáculos de dança contemporânea que tem o audiovisual, que tem projeções em cena, que tem música ao vivo, que o dançarino canta, que o dançarino fala. Então ele vai bebendo de várias outras áreas, né? Então ela abrange muita coisa, a dança contemporânea. Então por isso que é uma maneira de pensar, porque você fala, vou fazer, tanto que, por exemplo, você vai fazer uma aula de dança contemporânea. Cada professor vai ter a sua abordagem. Né? Cada professor vai ter sua abordagem. E deve também dificultar para um aluno leigo que vai procurar a dança, ele também não sabe que linha seguir, porque se ele parte do zero, né? Eu não sei como ele se encaixa em alguma linha. Existe uma iniciação padrão para a dança contemporânea? Ou para entrar na dança contemporânea é necessário ter uma base do balé clássico? Não é necessário ter uma base do balé clássico, mas muitos dançarinos contemporâneos, a maioria, tá? Tem formação do balé. Mas isso não é uma exigência para que você seja um dançarino contemporâneo. Né? Tem muitos dançarinos que têm outros tipos de formação, em danças brasileiras, danças africanas. Então, assim, depende. Né? Depende de cada um. Então, não, você pode ir ter uma aula iniciante de dança contemporânea. É tranquilo, isso não precisa ter uma base. Pergunto porque eu sou totalmente leigo em dança. Sim, e aí uma aula iniciante você vai começar a trabalhar coisas básicas, apoios, como que você levanta do chão, como que... São coisas básicas, né, que você começa a trabalhar. E aí, como eu falei, depende de cada professor. Tem gente que gosta coisas mais técnicas, né, de ficar mais num exercício. Tem gente que gosta de ir para uma parte mais sensorial, mais perceptiva. Então, depende muito de cada pessoa, de cada profissional. E a música faz parte das aulas necessariamente? Porque eu sei que no balé clássico os próprios exercícios são com certas músicas, algumas são escritas para aquele tipo de exercício, para aquele passo. Na dança contemporânea, sempre a música está presente, nas aulas pelo menos? Como eu falei, depende da pessoa. Até agora, nas minhas experiências, a música estava presente. Mas é possível... Todas as aulas que eu fiz, esteve presente. Mas, claro, é possível fazer aula no silêncio. Isso não é uma necessidade. É que assim, enquanto didática, a música, ela ajuda o aluno a entrar numa proposta de exercício, ou a ambientar a sala, ou às vezes você quer você passou uma sequência e às vezes você quer que tenha um determinado andamento. Então você põe uma música no andamento para facilitar a contagem.
Então, sim. Ótimo. Isso sim, é bastante, é usado, bastante. Mas tudo bem também fazer uma aula no silêncio, não tem problema. Porque é isso que eu ia perguntar. Existe tanta liberdade de propostas na dança contemporânea, e o que caracteriza como dança e não simples movimentação corporal? O que realmente dá uma pauta aquilo como dança, de fato? É uma rítmica? É um movimento rítmico? É uma consciência corporal cadenciada? O que faz, o que diferencia eu andar na rua simplesmente, que é um movimento corporal, de um caminhar dentro de uma coreografia contemporânea, por exemplo? Então, complexa essa sua pergunta, porque um caminhar já é dança. Já é dança. Já é dança. É porque depende do contexto que ela está inserida. Se eu estou andando na rua normal e indo pegar meu ônibus, eu estou caminhando na rua indo pegar meu ônibus. Sim. Agora, se tem uma plateia me assistindo e eu tô com uma consciência de como é esse caminhar, se isso foi pensado, se é propositalmente, isso já pode ser dança. Então, na verdade, é o contexto que está inserido, mas essa coisa, a dança contemporânea, inclusive, ela vai desmistificar isso, do que movimento que pode ser caracterizado dança e que movimento que não é. Porque, como o movimento é simples ou é um movimento cotidiano, então não é dança. Então, a dança contemporânea justamente vai questionar isso também. Então, assim, eu não vou saber exatamente os nomes. Tem o Steve Paxton, que ele desenvolveu esqueci agora. Contato e improvisação. Ele desenvolveu essa técnica de improvisação e tem, acho que, um videodança dele que ele não se mexe. Acho que são... Eu não lembro o tempo do vídeo, mas são segundos e ele fica assim, olhando para a câmera. Que coisa. E é isso que ele fala. Mas tem uma pesquisa, não foi só isso, né? Uhum. Mas para justamente começar a questionar esse lugar da movimentação e da dança. Quem disse que isso é dança? Por que o balé é mais dança do que um simples caminhar? Entendi. Então, é isso. Depende do contexto, depende da pesquisa, depende de onde está inserido. Isso é bem interessante. Depende de muita coisa, né? Porque muita gente, principalmente quem não é da área, acaba vendo uma coisa assim, quando não entende... Subestima. Exatamente. Julga. Então, esse questionamento já faz parte, já é integrante da proposta da própria arte contemporânea. Exatamente. Né? É a arte contemporânea como geral, um todo, né? Exatamente. E também perguntei isso porque a gente tem um vídeo que é... Como é que ele chama? Experimentos móveis sobre o habitar. Experimentos móveis sobre o habitar. É um teaser, né? De um trabalho que vocês fizeram. Isso, é um teaser de um experimento. A gente não chama de espetáculo, a gente preferiu chamar de experimento. Que eu realizei junto com o meu coletivo, o Coletivo Apoena, que é um coletivo de dança, mas a gente tem N informações. Uma das integrantes, a Monique Amaral, é fotógrafa, o John Halles é ator, tem a Verônica Vieira, ela é dançarina e arte educadora. Então, a gente tem várias formações, assim, né, dentro do grupo. Mas então, eu realizei esse é um teaser desse trabalho que a gente realizou no passado. Que é um videodança. Não, o teaser não. O teaser não. O teaser não. O teaser é um experimento mesmo. As pessoas foram até um local assistir a gente. Puxa. Vamos assistir para ilustrar um pouco toda essa diferença, essas possibilidades da arte contemporânea e da dança contemporânea. Legal.
experimentos móveis sobre o habitar. É muito curioso, né? Eu quero que você explique. Não sei nem por onde começar a perguntar. Fala um pouco sobre esse trabalho. Então, a ideia do teaser é justamente causar uma curiosidade, né? Então, por isso que... funcionou. Funcionou. Então, isso é bom. Feliz. Então, esse trabalho a gente... É porque eu vou ter que falar do Beira, tudo bem? O Beira é um videodança que a gente vai exibir daqui a pouco no programa. Tá, então tudo bem eu falar, né? Tudo bem você falar. Daí ela vai comentar agora e depois a gente vai falar bastante sobre esse Beira, porque ilustra muita coisa sobre essa arte contemporânea. Mas pode falar. Então, a gente, em 2014, começamos a gente queria trabalhar com videodança. Aí a gente resolveu pesquisar o bairro Fazenda da Juta, que fica em Sapopemba, que é a divisa com Santo André. E nesse bairro específico, a Fazenda da Juta, uma das características são os movimentos de moradia, né? São os mutirões que os próprios moradores construíram as suas casas e seus prédios, junto com o governo. E aí, isso é muito forte, isso é muito presente lá. E enquanto a gente estava fazendo o Beira, que aí a gente queria... no videodança, a gente quis mostrar arquitetura, mas depois eu falo melhor, depois que mostrar. Uhum. Mas fazendo o Beira, a gente percebeu que as pessoas tinham uma forte relação com a sua casa, porque a gente fez um trabalho de campo e a gente entrevistava as pessoas na rua. Que lugar que você gosta do seu bairro? Que lugar que você não gosta? Que lugar que você acha feio? Que lugar que você acha bonito? Que lugar que você se sente bem? Como é que você se locomove dentro aqui do bairro? A gente fez várias perguntas. E quando a gente perguntava qual que é o lugar que você se sente melhor, mais à vontade, eles falavam a minha casa. Que legal. A minha casa, a minha casa. A maioria teve essa resposta. Aí a gente começou a perguntar. Por que as pessoas têm essa relação tão forte com a própria casa? E a gente começou a se perguntar e a conversar entre a gente. Por que a gente gosta tanto da nossa casa? Por que tem essa relação? E quem não tem casa, como é que fica? E como essas pessoas tiveram essa história de luta para conseguir uma moradia? Porque foram 7 anos construindo, indo todos os finais de semana. As pessoas trabalhavam a semana inteira, tinham que ficar indo sábado e domingo. E era o dia inteiro, e tiveram que fazer uma creche para as crianças ficarem, porque as mães trabalhavam na obra. Gente morreu fazendo isso porque eles ocupavam, né, os terrenos antes, até conseguir. Então, foi um movimento de luta. Então, a relação da casa para essas pessoas é uma relação de resistência também. Entendi. Sabe? Então, aí a gente começou a querer entender melhor por que a casa, por que a gente virou, éramos nômades e agora todo mundo é paradinho no lugar, com a sua propriedade fechada. Então aí a gente começou a ir nessas questões mais políticas, sociais, e aí a gente fez o Experimentos Móveis sobre Habitar, em cima dessa pesquisa. Mas não foi apenas uma pesquisa social e política, assim. A gente também foi buscar as nossas memórias das nossas moradas, né? Das nossas casas. E aí a gente começou a fazer uma relação de que o corpo é nossa morada. Sim. A gente começou a fazer várias relações, né? Puxar vários ganchos a partir dessa questão da casa. Que riqueza, hein? Foi muito bacana, assim, a relação de quando você é criança, né? A relação do espaço. Porque quando você é criança, você tem uma dimensão das coisas. Quando você cresce, as coisas ficam muito menores, Sim. né? Tanto que é muito... eu voltei, eu ia para casa do meu avô, e aí ele faleceu, eu fiquei um tempo sem ir. Depois, quando eu voltei, a imagem da casa era muito... parecia que era muito maior. Eu cheguei lá, eu fiquei decepcionada. Eu falei, gente, é muito pequeno. E eu ficava olhando, falei...
nossa, é muito pequeno. Eu sei como é isso. Então, a gente começou a trabalhar essas questões e lógico, a gente não vai falar só do espaço, mas a gente vai falar das relações. Então, as relações de reunir a família para comer alguma coisa, o que sai disso? Sai briga, né? Sempre tem uma briga, sempre tem ou não. Como que eram essas relações dentro da casa? Enfim, aí é muita coisa. Sim. A gente foi fazer um trabalho corporal, a gente teve a ajuda do Renato Vasconcelos, que nos orientou nesse processo. Então, é isso, assim. Mas eu falando um pouquinho, explicando um pouquinho isso como ótimo, é que porque dá uma dimensão muito maior pro teleinternauta de que uma obra que a gente vê, realmente, ela é resultado de todo um processo. E que implica não só num conhecimento artístico aprofundado do que vai ser feito, questão em si, da obra em si, mas nesse caso a implicação de todo um aspecto social, político. A temática, né? O aprofundamento na temática. Aprofundamento na temática. Isso. E imagino que toda essa pesquisa sirva também de... acaba sendo a base para inspirar as próprias movimentações na dança, no caso, né? Sim, de alguma maneira isso vai refletir muito. Eu não sei se os movimentos da dança representam coisas diretamente ou se elas são resultado de uma inspiração baseada em toda essa pesquisa e que de alguma maneira se transmuta em arte depois, né? Isso, tudo que você disse foi sobre o Beira, que a gente não exibiu ainda, e teve como resultado esse teaser que a gente já exibiu. Isso, agora, essas coisas que eu expliquei agora sobre a casa em si, das memórias, tem a ver com experimentos móveis. Com experimentos móveis. Isso, mas durante o processo do Beira é que apareceu a reflexão sobre a casa. Entendeu? Entendi. Mas a casa em si, esse recorte da casa foi sobre os experimentos móveis. Experimentos móveis. Isso. Sobre o habitar. Sobre o habitar. Que foi realizado num teatro e foi filmado ali. Foi isso. A proposta são espaços alternativos, né? Sim, assim, a gente é um espaço, inclusive a gente não quis fazer no teatro, no palco italiano, né? Porque ia dar muito distanciamento entre a gente e o público. Então a gente montava as cadeiras. Sim, eu vi. E aí a gente ficava a gente pode ficar mais próximo, como se fosse um aconchego mesmo da casa. É tudo público mesmo, então. Olha só. Mas é diferente do que a gente vai ver agora, o Beira, então. Que aí sim é um videodança. Isso. E vai ser bem interessante, porque muitos questionam se isso é um videodança ou não. E depois quero que você comente, a gente vai explanar bastante, na medida do possível, esse que acaba sendo um curta, porque aí não foi uma apresentação em loco, ao vivo, filmada. Ele foi roteirizado, foi montado, né, como um filme. E é considerado um videodança, que é uma modalidade, né? Segundo você me disse, existem festivais de videodança. Como se fosse um gênero. Um gênero, né? Mesmo. Um gênero. Interessante. Vamos assistir Beira, um pouco mais longo, e depois a gente tem muito assunto para ficar semanas falando aqui sobre ele. Pode ser?
foi duro, minha filha. E foi duro. Não tinha água, não tinha nada. Nós ia pegar água lá em cima, nas casinhas. E as meninas vinham vender café para nós aqui. Não tinha banheiro, não tinha nada. Aí foi que nós fizemos ali. Aí foi que começou. Fizemos a casa do caseiro. Homens e mulheres, tudo junto. Um cavava, outro carregava, um capinava, e era assim. A água para a gente beber, a prefeitura trazia na quarta-feira. O caminhão-pipa enchia 2 caixas, né? Deixava para a gente tomar água no sábado e domingo. Para trabalhar, na época, nós tinha aquele riozinho ali, na época era tranquilo, né? Não era a mina lá em cima, água limpa, não tinha esgoto, não tinha nada. A gente fomos lá com umas enxadas, fizemos um tanque para pegar água para fazer massa, para trabalhar aqui. Em protesto que nós fazíamos, era protesto. Só para protestar, né? Porque esse povo só ouve a gente com protesto. Eles não ouvem a gente se falar. Não adianta, sei lá, falar, reclamar, que eles não ouvem. Olha, aí tivemos que cortar, infelizmente, só para deixar um gostinho. O vídeo continua. Está disponível no YouTube, não? Sim, no YouTube, na página do coletivo. Coletivo Apoena. Isso. Apoena. A gente cortou um pouco, tem muito assunto aqui sobre esse vídeo aqui, e para não ocupar tanto o tempo do nosso programa, para dar mais chance para a Fabiana falar, a gente cortou antes. Mas o importante é sempre assistir a obra inteira, porque a estrutura se completa. Sim, claro. Não é uma coisa aleatória, existe uma estrutura musical também no audiovisual. Tem, e é disso que eu queria falar, porque você toca violino, você tem uma formação musical muito boa, que eu sei, então você tem consciência da música nos seus aspectos mais profundos e entende bem da ideia de musicalidade presente em outras artes. Quando eu falo de música num trabalho como esse, eu não falo só da trilha sonora, eu falo da musicalidade implícita dos movimentos, o fato de começar com silêncio,
e com alguns movimentos das pessoas trabalhando na construção, e depois aqueles passos que já dá uma movimentação a mais. E depois o vídeo mostra vocês três andando vagarosamente, girando num espaço muito limitado, e depois esse espaço vai sendo expandido, e depois a movimentação começa a ser mais rápida. Existe uma ideia de ritmo dos movimentos, e existe uma musicalidade implícita, isso que eu quero deixar claro para o teleinternauta. Sim, existe. Dá para a gente começar falando um pouco disso, da concepção geral disso? Dá sim. A gente pesquisou, como eu tinha falado, o bairro, né? Mas principalmente as pessoas, como que é essa movimentação das pessoas que estavam lá. A gente explorou bastante a arquitetura também, então a gente ia, por exemplo, quando a gente começa, tem esse lugar, né, esse caminho que a gente anda, chama Beira Rio, que os moradores chamam, né? E a gente foi muito lá fazer exercícios corporais antes de ter a ideia dessa cena. Então, a gente ficava fazendo exercícios com vários estímulos, e as pessoas passando, vendo, curiosas, porque é muito estranho, né? É muito fora do comum. E até teve um dia que algumas crianças se juntaram, começaram a dançar com a gente, improvisar. É muito interessante. Que legal. Então, assim, a gente buscou estar inserido dentro do bairro. Tem o John e a Verônica, eles são moradores do bairro, e eles tiveram essa história, os pais deles tiveram nesses movimentos de moradia. Então, eles têm uma relação muito mais forte. Então, também isso foi importante. Então, a partir dessas observações é que a gente foi tirando a movimentação. A movimentação dos pés, os pés que vão mudando o pulso, né? Uma hora está mais rápido, outra hora está mais devagar. A gente foi tirando esse senta e levanta, querendo... Claro, é que assim, quando você fala de dança contemporânea, cada um vai ter a sua leitura. Mas a gente quis trazer a rotina dessas pessoas e a trajetória do Beira Rio, a trajetória de não ter nada até chegar a uma construção, não ter nada entre aspas, né? E até chegar numa construção de moradia. Então, a gente foi tendo esse trajeto aí de pensamento para criar o videodança. Bem interessante, né? É bom abrir um parênteses, porque isso é um exercício de apreciação, como de apreciação musical, uma apreciação artística, né? Todos estão abertos a interpretar da sua maneira uma obra, mas isso não significa que a obra não esteja fundamentada em alguma coisa. É bom deixar isso bastante claro, porque a gente, infelizmente, não sei se no Brasil ou no mundo em geral, a gente não tem uma educação artística propriamente com arte, né? A gente tem muito a ideia de história da arte e de alguns exercícios de pintar, desenhar na escola. Mas a apreciação artística consciente a gente não tem muito. A não ser que a gente faça um curso de música, um curso de artes cênicas. E mesmo assim vai ser específico para a sua área. Então, exatamente. A pessoa que faz música, ele vai ter aquela sensibilidade, aquele estudo para aquilo específico. Exatamente. Aí vai ver uma dança, já acha esquisito. Ai, que estranho. Isso. Ou o contrário, né? Ou um dançarino não vai ver algo muito diferente de música que não vai... Mas normalmente não. Normalmente dançarinos contemporâneos, atores são mais mente aberta. Pronto, falei. Pronto, falei. A gente tem uma formação mais, assim, como a gente lida com N artes, e a gente a gente vai para vários lugares assim dentro da arte, então a gente tende a ter uma visão mais aberta mesmo. Peregrina por outras áreas e tem a possibilidade de dialogar e de integrar todas elas, né? Isso. E se o espectador tem essa consciência, ele pode ampliar sua consciência de mundo através do exercício com a obra de arte. Sim. Por isso que é sempre importante dizer que assistir a um vídeo como esse não é tentar entender o que cada movimento significa. Isso é literal, né? Assim. Eu aprendo muito com o meu professor de estética, o Silvio Moreira, que, aliás, eu já convidei para vir aqui. A arte mesmo, ela nunca se esgota. Cada vez que a gente assiste a uma obra ou se depara, se defronta com uma obra, é o nosso exercício, é uma atividade nossa, não é uma contemplação passiva. É uma atividade nossa
que faz com que a gente penetre cada vez mais na obra. Então, refletir sobre ela, assimilar essa movimentação e essa musicalidade é um exercício nosso. Sim, exatamente. E mais, é justamente isso, é aberto para o público ter a sua leitura. E mais do que uma leitura racional, ela é uma leitura sensorial. Então, assim, é o que te causa. Então, às vezes, você vai ver um espetáculo de dança contemporânea, e aí você fica, numa determinada cena, você fica muito angustiado, muito incomodado. Aquilo é pensado, né? Mas não é fechado, porque eu posso estar, nossa, eu tô incomodada com essa cena, outra pessoa tá, nossa, que interessante, que beleza. Então, assim, vai dialogar com cada pessoa que tá assistindo, com a sua história individual. Mas quando a gente está criando, a gente pensa, não, essa cena tem que ser mais forte, essa cena tem que ser mais lenta, essa cena tem que ter mais agilidade. Então, que é uma musicalidade, está implícita ali, né? Isso, que é de acordo com a temática e o que a gente quer não transmitir, mas o que a gente quer causar, de certa maneira, na pessoa que está assistindo. Então, você quer causar uma aproximação, agora não, agora essa cena vai ser mais agressiva. O que você está trabalhando ali, né? O que você está querendo abordar naquele momento, né? E só a questão do tempo que você falou, a gente percebeu isso mais na edição, na hora de editar mesmo o trabalho do que fazendo, assim. A gente fez um roteiro, a gente sabia, por exemplo, o começo, que a gente queria que fosse mais lento, isso a gente sabia. A gente tinha uma estrutura de tempo geral. Tinha uma estrutura, mas quando a gente foi para a edição, a gente percebeu que iam ter momentos específicos que iam ser muito importantes ter silêncio, por exemplo. E aí a gente foi sacando com a edição esses tempos. Não, agora aqui tem que ser mais rápido, aqui tem que acelerar, aqui tem que ter uma pausa e o silêncio. Então a gente foi orquestrando as imagens. Que legal. E o tempo, ele teve bastante influência, o tempo. De sacar, não, agora tá meio cansativo, vamos cortar, não vamos expandir muito essa cena, vamos cortar um pouco. Então ele teve bastante influência na hora de orquestrar essas cenas, na edição. Isso é importante para se ter consciência de que um trabalho com audiovisual, seja o cinema, seja, né, qualquer vídeo assim, artístico, a composição acontece até a hora da edição. Inclusive, ali o trabalho ainda está sendo composto, né? Em música a gente tem a ideia de que uma composição está pronta, depois um intérprete vai lá e, além de executar as notas, ele dá um sentido para aquelas frases musicais, né? Interpreta de fato. E o audiovisual, ele é uma arte coletiva já, por natureza, né? Então o cinema é uma arte coletiva e então cada um contribui à sua maneira, mas todos se integram numa proposta comum. Então, é bem importante isso para se perceber quantos níveis de riqueza se tem numa obra artística, né? E é por isso que eu trago aqui no programa não só musicistas, não só músicos, mas também dançarinos, atores, e você é tudo isso, no caso, e cineastas e tudo mais, porque todas essas artes que acontecem no tempo, a dança ela precisa ser sempre reconstruída no tempo, a música, sobretudo, ela precisa ser sempre reconstruída no tempo. É diferente de uma pintura ou de uma escultura que, uma vez pronta, ela fica no espaço. Ela está lá pronta, né? Mas as artes do tempo, elas têm muitas características em comum, elas dialogam entre si e todas possuem implícitas essa musicalidade. E elas são efêmeras, né? Porque isso que é tão... agora eu vou falar como atriz, é tão bonito você fazer teatro, muito diferente do cinema e da televisão, porque é efêmero. Aquele dia, naquele momento, com aquelas pessoas, você naquele estado que você estava, vai ser tudo igual, entre aspas. Você vai falar a mesma fala, ou se não tiver fala, vai fazer a mesma movimentação. O teatro, a dança também é efêmera. Mas, mas só ali é que tá acontecendo. Não vai ter como se repetir aquilo outro dia. É no aqui e agora. Isso. Então, é isso que é muito rico, né?
Esse momento é único. Momento presente, a energia único. É diferente. O Isso. estado de cada artista é diferente. Exato. Tem dia que as coisas podem não dar muito certo. Tem dia que acontece uma coisa maravilhosa, parece mágica. Né? E é por isso que eu faço isso. Eu vou ver uma peça de teatro, eu vou várias vezes. E as pessoas falam, mas você vai ver de novo? Mas é aquilo que eu falei, não é para já ter entendido e descartar a obra. É a experiência no momento. Se o espectador tiver essa consciência, ele pode ver 100 vezes a mesma obra. E no cinema, ainda ele pode ver exatamente a mesma obra, porque uma vez pronta, ela está fixada. Mas a fruição é temporal, porque ele tende a acompanhar a obra na proposta rítmica que foi colocada. Sim. Diferente da escultura, que ele vai lá e olha o ângulo que ele quiser, a obra se dá por inteira. No cinema, não. A obra já está pronta, mas ela se dá numa ordem temporal. Então, o cinema tem um pouco das duas características, né? Mas para o artista, não. Para o artista, uma vez feito no cinema, está registrado. No teatro, cada dia é um dia. E se engana quem pensa que uma vez aprendido, está aprendido para sempre. Você tem que sempre estudar o texto, não deixar automatizar, sempre reler, repensar. Uma coisa na música, né? A mesma coisa na música, né? É por isso que o programa chama diálogos musicais, para a gente tentar entrar nessa integração dessas artes e levar essa conscientização para o público que talvez ainda não tenha, ou aprofundar quem já tenha, né? Faz com que a arte seja muito rica. Praticamente para encerrar o programa, a gente tem pouquíssimos minutos, mas então você já contou um pouco sobre isso, fala mais especificamente. Você estudou violino. Estudei. Tem uma boa formação musical. Ajuda, influencia a sua formação musical no seu dia a dia, seja como educadora, como arte educadora, seja como artista? Não, com certeza, totalmente. Até porque muitas companhias de teatro, muitas companhias de dança já utilizam a música como uma linguagem presente. Então, os atores cantam, os atores tocam. Uhum. Então, assim, o fato de eu ter feito música antes me ajudou muito nesses processos que eu tinha que também tocar ou também cantar. Você já tocou também? Já toquei, já cantei em espetáculo de teatro. São musicais, propriamente? Que de uns anos para cá tem crescido muito no Brasil. Depende. O musical, ele tem uma característica diferente, né? Porque tem muita música, muito mais música. É uma outra característica. Mas tem peças que tem música, né? Entendi, diferente. É diferente. Uhum. Então, já assim, me ajuda muito, tanto nesses processos que são especificamente com música, como também a afinação, né? Sim, ainda mais se estudou violino, que exige trabalhar a afinação minuciosamente. Exatamente. Né? Então, isso foi muito importante. E até realmente a relação do tempo mesmo, da cena, isso também foi muito rico. Lógico, não é um processo muito racional, né? Enquanto eu estou lá criando, ou quando eu assisto e vou dirigir alguma cena, comentar o que eu achei da cena, não é tão racional, é um processo mais subjetivo, mas a música ela ajuda nesse entendimento do tempo das coisas. Então, por exemplo, a comédia ela tem muito isso, né? A comédia tem um tempo específico para você soltar aquele texto que vai dar o riso no público. Se você passa esse tempo, não dá riso. É impressionante. Que coisa. É muito matemático, é muito preciso. Sempre ouço falar desse time que é muito que é muito minucioso. Preciso. Então, ou então, quando uma cena está muito esgarçada, que tá demorando demais, você fala, nossa, precisa dar uma enxugada nessa cena. E você tem que perceber isso na hora, no caso do teatro, quando você está no palco, né? Você tem que ter essa percepção nos de dentro. Nos ensaios, você vai tendo essa percepção lapidar. E aí você vai lapidando até o momento que está pronto para ir pro... Porque eu sei que tem dia que, principalmente em comédia, tem muito riso do público e às vezes o tempo muda um pouco da maneira como o público está interagindo. Então você precisa ter essa percepção do momento, sem perder sua linha, e perceber, agora está começando a arrastar, eu vou puxar um pouco pra exatamente, frente, né? Exatamente. Além dos ensaios, você tem essa percepção do tempo no momento que você está fazendo. Por isso que não é um processo racional, é mais assim, como você já treinou tanto, né? Nos ensaios ou em várias experiências que você teve, o seu corpo reage àquilo, né? É um tipo de percepção, você tem que estar concentradíssima na hora e aberta à percepção de tudo que está acontecendo ao seu redor, né? Então, a música ela foi muito especial na minha formação. E tanto questões de repertório mesmo, do que eu ouvia, das minhas referências musicais.
Isso foi muito importante, assim, até quando eu vou fazer alguma cena, eu sempre levo músicas diferentes que as pessoas curtem, falam, nossa, que legal, quem que é esse compositor, de quem que é essa música, porque eu procuro ter essa riqueza musical dentro da minha prática, assim. E coordenação motora, tudo isso trabalha a musicalidade. Então é isso, assim, a música é fundamental e hoje, nossa, todos os atores querem aprender algum instrumento musical, isso é muito comum dentro do teatro, muito, muito, muito comum. Tem muitas produções que tem canto, então a música, ela realmente é uma arte que ela penetra outras artes e vive ali, né? Vive junto de maneira muito, muito, muito rica. Importante também para os músicos passarem a ter contato com outras artes, porque infelizmente eu vejo muito no meio que os músicos acabam se fechando na música, às vezes por falta de tempo, de oportunidade, mas esse contato com as outras artes expande muito a consciência musical dele mesmo. Exatamente. Inclusive. Bom, a gente vai ter que encerrar o programa, que é excelente nível. Obrigada. Gostei de estar aqui. Muito obrigado, eu adorei. Tenho que dizer que a Fabiana Louro é irmã da Viviane Louro, que já esteve 2 vezes no programa. Quero mandar um beijo para a Viviane. E ela volta para um 3º programa para falar sobre psicomotricidade. Ótimo. Quero mandar um abração para o Daniel, que é seu outro irmão. Está nos Estados Unidos. Pianista de mão cheia. Conheço desde criança. Excelente pianista desde criança. Ganhava todos os concursos por aqui. Não para. Tem uma carreira excelente aí, no passado e no futuro. E gostaria muito de tê-lo aqui no programa também, quando ele estiver aqui pelo Brasil. Né? Agradecer muito a sua presença, Fabiana, dizer que foi um programa muito rico, fiquei muito contente, e que eu vou te dar um cartãozinho aqui da AEM Pianos, olha só, tem um cartãozinho do nosso apoiador. Eu sei que na sua família de músicos você tem contato com piano sempre. Coloca o logotipo aí da AEM Pianos pra gente ver. Porque a AEM Pianos, ela está há mais de 45 anos no mercado, como eu já disse, e atende a todos os tipos de clientes particulares, clientes, igrejas em geral, professores, escolas de música, livros, universidades, o que for. Lá você encontra também pianos novos e usados para você comprar, e eles oferecem os serviços, claro, de afinação, de desculpinização, de restauração e de transporte de pianos. AEM Pianos. Está aí na tela o contato deles aí. Eu agradeço a você, teleinternauta, que nos acompanha toda semana, ao seu João de Oliveira e Alfredo Duarte por possibilitarem a existência do programa, a Fabiana Louro pela presença riquíssima, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 17 horas, ao vivo, pela UpTV, a TV Sem Fronteiras.